Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Vem comigo, roda a vinheta. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial, mas estou dando boas-vindas para vocês, tá bom? Graça e paz para todos vocês. Fiquem à vontade, tá bom? Aqui é o nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Araújo. Fique à vontade, tá bom? Esse canal aqui não é um canal evangélico. Quero falar para vocês, eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. Entendeu? Eu tenho que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo para sermos cristãos. Eu creio em Deus. Eu não estou aqui para defender nenhum tipo de placa de igreja. Isso daí não é minha alçada, né? Não é minha alçada. Eu não defendo nenhuma placa de igreja e muito menos doutrina dos homens. Eu não sigo doutrina de homens, porque se vocês prestarem atenção, se vocês entrarem em cada denominação, em cada casa de oração, casas que eles falam que é casas de Deus, é uma doutrina diferente. E se vocês olharem bem mesmo, pesquisarem bem, se vocês forem leitores da Bíblia Sagrada mesmo, se não forem, começa a ser, porque vocês vão ver que nenhuma denominação, nenhuma casa de oração, a qual vocês verem que igreja tal, não. Nenhuma segue a doutrina de Deus. Ninguém. Porque do Antigo Testamento é complementado e completado em Jesus Cristo. Ambos não seguem. Ninguém segue. Nenhum templo aí, congregações aí, que se dizem casa de Deus, não segue a doutrina de Jesus Cristo. Não segue a doutrina de Deus, tá ok? Então, não são imitadores de Paulo, quando Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nenhuma. Então, prefiro ficar com os mandamentos de Deus, com a própria doutrina que está aqui dentro, vinda de Deus, tá bom? É assim. E por isso que esse canal aqui, Os Brodões Oficial, é aberto para todos, de todas as religiões. Sejam bem-vindos. Eu transmito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é a minha palavra, não é a palavra do homem, certo? Não é a palavra do líder grande espiritual aí, que querem que a gente siga as doutrinas deles. Então, você que serve a Deus, que não serve a Deus, mas crê em Deus, crie esse hábito de orar, de jejuar e ler a Bíblia Sagrada. O próprio Deus te dará a doutrina do mandamento que está aqui dentro, tá bom? No teu coração, sem prejudicar ninguém, sem falar de A, de B, de C, entendeu? E também, muito menos falar desses líderes que não seguem a doutrina de Deus. É uma doutrina diferente, é um costume diferente nos templos, nessas casas de orações. Então, eu prefiro ficar com a doutrina de Deus, para não errar, porque, com certeza, essas doutrinas espalhadas na terra aí de cada templo aí vai fazer a gente errar, desistir, entristecer, porque confiar no homem, né, a gente acaba sendo maldito, né? Porque a palavra de Deus, o homem confia, aquele que confia no homem, entendeu? Não é fácil. Então, eu prefiro crer e acreditar em Deus e transmitir a palavra de Deus, sim. E somente servir a Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Galera, então, todas as religiões, não importa religiões, esse canal é para você também. Sejam bem-vindos, fica comigo aqui. Hoje é sexta-feira, chegou o fim de semana. E sexta-feira, hoje é dia 6 de dezembro de 2023. Rapidão, né? Já chegou o fim de semana, né?
Já janeiro acaba também, né? É rápido. E como hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, como eu falei, estamos, nada mais nada menos, maratonando a Bíblia Sagrada. Estou maratonando a Bíblia Sagrada junto com vocês. A Bíblia, a qual estou aqui manuseando. Essa aqui é a fonte. Eu uso essa daqui, Bíblia de Estudo Plenitude. É João Almeida Ferreira também. João Ferreira de Almeida também é da mesma linhagem, tá bom? É a mesma da sua, tá? Graças a Deus. Mas eu gosto de mostrar. Estamos maratonando o livro de 1 Samuel. Vamos, 1 Samuel, depois 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Mas 1 Samuel, nossa, eu amo essa história, amo tudo que acontece ali. Por quê? Faz a gente relembrar, faz a gente, o Espírito Santo de Deus, faz a gente viajar na história. E conhecer a respeito de Samuel, uma criancinha que a mãe entregou lá, a mãe não podia ter filho, mas Deus, por misericórdia de Deus, para Deus nada é impossível, teve filho. E ela dedicou a Deus para estar no templo, ajudando o sacerdote Eli. Mas foi ordem por Deus ter colocado ele para poder transmitir para Eli e mostrar que ele estava fechando os olhos os filhos que estavam fazendo coisa que não agradava a Deus. Foi onde que Deus permitiu que Eli morresse, os filhos morressem primeiro, que ele já tinha falado que os filhos iam morrer por desobediência, e Eli. E Samuel virou o sacerdote. E vai até chegar lá depois para poder ungir o rei Davi. Por enquanto ungiu, colocou Saul como rei, que não é a vontade de Deus, foi a vontade do povo, não a de Deus. A de Deus é depois esperar para ungir Davi, para tornar o rei Davi, né? Graças a Deus. Então, vamos maratonar? Vamos maratonar, né? Antes de maratonar, eu peço para Deus que venha consolar e confortar os corações das pessoas, das famílias que perderam o ente querido. Não é fácil perder o ente querido, não é verdade? É tão triste. A gente até hoje fica triste, que faz 1 ano e 3 meses que a gente perdeu a nossa irmã, a minha irmã Margarete. É triste perder o ente querido. Outrora, quando estavam todos os irmãos completos, minha mãe, todos, a gente, pessoas que perdiam o ente querido, falava com a gente sabia através das redes sociais, mas sabe, você manda mensagem de carinho, de amor da parte de Deus, né? Mas só que você nunca passou por isso. Quando a gente passou por isso, a gente hoje se coloca no lugar da pessoa que perde o ente querido. Por isso eu peço para Deus que venha confortar e consolar os corações de cada um de vocês, pessoas que perdeu a família 1 ano, 5 meses, 3 meses, 2 meses, agora, no fim do ano, no dia 31, no dia 1º, no dia 2, ontem, dia 3, ontem, dia 5, pessoas que perderam, hoje está perdendo também. Só que, vou falar para vocês, a gente estamos perdendo eles aqui na Terra, porque assim como eles, nós também não somos aqui deste mundo, não somos desta Terra. A gente estamos aqui de passagens, somos peregrinos. Logo, logo, Jesus virá buscar a gente também, sabia? Queira eu não, queira você ou não, um dia a gente iremos partir desse mundo. Por cima eu vou alegrar o coração de vocês, porque Jesus que prometeu, ele prometeu que iria para o Pai e preparar lugar lá pra gente. E quando preparasse, ia vir buscar a gente. Ele já está buscando, ele já está vindo buscar. Já buscou muitos entes queridos da gente que foi morar com Deus. E Jesus já levou para morar, para estar junto com ele. E eu vou mostrar para vocês, sabia? Eu vou mostrar para vocês aonde está escrito os evangelhos, o evangelho de Cristo, de Jesus, lá em João. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês lá em João. Vou provar para vocês que Jesus prometeu, ele está cumprindo. Entendeu? Então não se turbe o coração não, tá bom? Olha que Jesus fala, olha que lindo. Olha que lindo que Jesus fala. Ó, em João, capítulo 14, né? João capítulo 14, no versos 1 ao 4. Eu vou estar lendo para vocês. Ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Glória a Deus. Entendeu? Eu sei que é triste se desligar, não ter mais ausência, né? Ficar com a ausência, não ter a presença da pessoa, estar com a ausência da pessoa, né? Que há tanto tempo esteve do teu lado, tanto tempo você olhando. Mas fique em paz, porque está com Cristo Jesus. Você viu a promessa que ele falou que ia vir, ele veio buscar. E chegarás um dia que eu, você, todos nós iremos estar com Jesus também, iremos estar com nossos entes queridos também. É a palavra de Deus, é o próprio Jesus que está falando. Amém? Então, não se turbe o vosso coração, fique em paz, crê em Deus, tá bom? Ele falou assim, crê em Deus, no Pai, crê nele também. Porque na casa de Deus há muitas moradas, Jesus disse. Ele veio buscar para morar também. Oh, glória a Deus, tá bom? Fiquem em paz. Que Deus venha confortar e consolar os corações de todos vocês, tá bom? Que Deus derrame o bálsamo de Gileade para acalentar a tua alma, sabe? Fique em paz, tá bom? Fique com essa palavra no coração. João 14, versos 1 ao versos 4. Amém? Deus abençoe. Antes de começar a maratonar, deixa eu tomar um pouquinho dessa água. Tomar água de manhã é muito bom, né? Bom demais. Antes de começar, eu vou fazer um convite para vocês. Ó, e a campanha continua. Hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Dá essa força pra gente, ô YouTube, dá essa moral, pra gente melhorar a qualidade de vídeo, ter condições para entregar o melhor para os meus inscritos, que são abençoados por Deus, graças a Deus, tá bom? E Deus abençoe toda a equipe do YouTube que ajuda os youtubers que está começando assim como eu, os influencers, a crescer, ter um canal grande e isso que a galera gosta de assistir, chegar no sofá, ligar a televisão, entrar na plataforma do YouTube e assistir um bom vídeo, tanto no YouTube, né, e em todas as outras plataformas, mas no YouTube é tão gostoso assistir vídeos bons, né? É legal demais, graças a Deus. E Deus abençoe a equipe do YouTube, tá ok? Então, você aí que não é inscrito ainda, vou fazer esse convite marotinho. Abençoe nosso canal, tá bom? Aqui os Brodões Oficial. Não perca tempo, inscreva-se aqui no canal, tá ok? Deixe seu joia, deixe seu like. Aproveite para quê? Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos como esse. Aproveite para compartilhar os vídeos, tá? Ajudar dessa força, essa moral para o canal Os Brodões Oficial. Deixe nos comentários. Deixar no comentário, eu vou responder. Tá gostando? Não tá? Mas deixe nos comentários, tá ok? Me siga no Instagram, tá ok? Se você me seguir, vou seguir você de volta. Aproveite para dar uma curtida lá na página do Facebook, tá ok? Tamo junto? E também estamos no Twitter. Segue nós no Twitter. Se você seguir lá, vou seguir você de volta aí, ó. @Brodões3. @Brodões3. Tá ok? Tamo junto? Então vamos começar a maratonar? Ah, graças a Deus. Eu fico tão feliz de ver todos vocês aqui na plataforma, aqui no YouTube, aqui no meu canal Os Brodões Oficial, dando essa força, essa moral pra mim. Graças a Deus, Deus abençoe, forte abraço para todos vocês, tá bom? Bora então, vamos maratonar as escrituras porque tá muito boa a história. Vamos viajar um pouquinho lá para Jerusalém, Israel? Vem comigo. Chegou a hora, bora! Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 15. O título diz assim: Saul vence os amonitas. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Fazei aliança conosco. E disseram: Viremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos amarrando amaque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre
todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: quem tem um povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem, e contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se apalharam, e também se espalharam por ali, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gileade, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 25. O título diz assim: Samuel resigna o seu cargo. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente e com ele cobri os meus olhos? Eu vou restituir, e também eu restituirei. Então disseram: em cara nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais, havendo entrado Jacó no Egito. Vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram as vossas
família, os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Cícera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerobaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pediste, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como um rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que cada e de nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são, pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós, como o vosso rei. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 13, dos versos 1 ao versos 23. O título diz assim: Guerra entre os israelitas. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá,
e que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Título: Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás? Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal. E a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que seria Davi. Eita! Ai, glória a Deus, viu? E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. Em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adeitadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Glória a Deus.
1 Samuel capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 52. O título diz assim: A vitória de Jonatas sobre os filisteus. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passamos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Ais, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonathan tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porém operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. E se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós. Então ficaremos em nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim, subi a nós. Então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isso não será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram aos filisteus. E disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que os tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem, o pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma gera de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo também, a mesma guarnição. E os destruidores temeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: Trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus
como grandes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Título: O atrevido voto de Saul. O atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Maquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Alevosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. O título: Jonatas é condenado à morte. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemos-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo que parecer bem aos teus olhos, fazer. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregarão-os na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos, e vede que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Fazei o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão.
eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que voltava, executava o castigo. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquizua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome das mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical, e o nome da mulher de Saul, Ainoá, filha de Aimaas, e o nome do general do exército, Abiné, filho de Né, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Né, pai de Abiné, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul e todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, do versos 1 ao versos 35. O título aqui diz assim: Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Título: Deus manda Samuel repreender a Saul. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul
ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou, e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido de bois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que eu ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles, que mate-os. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque. Os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei. Sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Meu Deus! Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Título: Samuel mata Agag. Samuel mata Agag. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, disse Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte? Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres,
assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que palavra, que história. Histórias emocionantes. Que foi real. E a gente viaja. O que me chama a atenção, você viu, foi um povo que escolheu o rei que Deus não queria, mas Deus permitiu, né? Porque Deus queria que o povo entendesse que Deus era rei sobre o povo de Israel, que não precisava de um outro rei, um homem, que o próprio Deus era o rei de todo Israel, mas o povo não quis. O povo menosprezou e escolheu um rei, Saul, que fez tudo contra, foi contra a palavra de Deus em tudo, não seguiu. E nesse último capítulo, capítulo 15, ele acabou com tudo. Eu vou repetir o versículo que vocês vão entender o que eu vou falar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Dá para entender? Dá para entender, sim. Dá para entender o que Deus fala, o que Deus colocou na boca de Samuel para falar para ele, do profeta Samuel. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Como a rebelião? A rebelião, porque não obedeceu a palavra de Deus, não executou aquilo que Deus te manda. Te manda falar, te manda fazer, te manda andar segundo as Escrituras. É você saber na palavra de Deus a verdade, que você sabe, você entendeu, você aprendeu, e depois você ir contra a palavra de Deus. Você está indo contra Deus, tá? Ao invés de falar a verdade para as pessoas que realmente Deus é assim, você vai contra, você faz que nem Saul, entendeu? Torna uma feitiçaria que Deus detesta. E o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. E quando você faz isso, quando você se rebela, falando as coisas, tipo, você está anulando o poder de Deus, você está anulando a ordem de Deus, como muitos estão fazendo aí. Muitos que estavam servindo a Deus, que eram pastor, hoje falam que são, né, ateu, falam contra a palavra de Deus. Eles se rebelaram, pessoas que se rebelam contra Deus. Tem aqueles também, lógico, tem os que falam que é ateu. Ele era pastor tudo e conhecia a palavra de Deus, fala que é ateu, e de vez de ateu e ficar com ele, só para ele, não, fica fermentando o ouvido, a mente das pessoas que servem a Deus com sinceridade. Isso daí, eles se rebelaram, se torna idolatria, feitiçaria. E feitiçaria, Deus tem como abominação, e Deus abomina. E porfiar é como iniquidade, idolatria, porfiou, quis ficar com as coisas, como a idolatria, idolatrou o rei, né? O rei o rei que era para ser morto, o rei que era para ser morto, o rei de Agag, ou Amaleque, mas, entendeu? E ficou com os bichos, com os boi, tudo, coisas que Deus falou para fazer, não obedeceu a palavra, não obedeceu o mandamento, foi desobediente. E ainda quis ter razão, vocês querem ter razão, foi contra o mandamento de Deus. E
Deus, por ele ter rejeitado tudo isso, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, pessoas hoje fazem isso, Deus rejeitou ele, assim como Deus rejeita a pessoa que faz isso até hoje. Amém? Então, vigiai e orai, se arrepender do vossos mau caminho e voltai para o primeiro amor, pedir perdão para Deus, tá bom? E voltar para a casa do Pai. Quando eu falar casa do Pai, voltar para começar a servir a Deus, entendeu? Obedecer os mandamentos do Senhor, tá bom? Então, tudo aquilo que Deus te mandar, faça. Não faça ao contrário, porque Deus vai rejeitar. Você vai ser uma rebelião contra o Senhor. E rebelião contra o Senhor é feitiçaria. E feitiçaria, Deus abomina. Você quer ser abominável? Você quer ser virar abominação e vai para o inferno. Infelizmente. Tá bom? Espero que vocês entendam essa palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus mandou falar, fale. Tudo aquilo que é para fazer, que Deus te orienta, faça. Não faça contra. Porque Deus vai te rejeitar. Se Deus te rejeitar, acabou. Tá bom? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós venham selar com amém. Amém, amém. Olhar para o céu e dizer, ora, vem Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti, Pai Celestial. Em nome de Jesus, nos guarde e nos salve e nos abençoe, multiplique nossa fé, porque nós precisamos de Ti. Graças a Deus. Galera, espero que vocês tenham gostado mesmo. É de grande valia, claro, palavra de Deus. Se deixar, a gente vai longe. Mas tem tempo, né? Para não ficar muito longo o vídeo. E tenha uma boa sexta-feira, um fim de semana cheio da graça de Deus, cheio de bênção, de paz, de harmonia, graças a Deus. Que Deus e o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus habite no seu lar, dentro do teu coração, na tua casa, na tua família, tá bom? E seja por Deus sempre abençoados, tá bom? Fiquem em paz, tchau, até o próximo vídeo, sabadão, tem vídeo, vem comigo, espero vocês lá, pra gente ver o que mais vai acontecer com Saul. Tchau, tchau, fui!